Oi, eu sou Ana Caroline Campagnolo, idealizadora do canal Vlogoteca. Eu sou professora de História, tenho 27 anos e sou catarinense. Em agosto de 2013, eu criei este canal. No começo, a minha ideia era falar sobre livros conservadores e livros que ninguém comenta, nem indica ou recomenda nas universidades. Aliás, na maior parte dos casos, livros que os professores universitários não querem que você conheça. Uma das minhas maiores conquistas desde que eu criei esse canal é uma que eu venho compartilhar aqui com você, agora. A equipe da Vide Editorial me convidou para escrever um livro antifeminista. Como essa foi uma das minhas maiores alegrias nos últimos anos e uma das maiores realizações da minha vida, eu acabei criando uma espécie de diário do escritor. A partir da semana que vem, você vai poder acompanhar como foi a minha rotina no último ano, escrevendo este livro, que agora você já pode comprar na internet e também nas livrarias filiadas à Vide Editorial. Para isso, basta acessar o link que aparece aqui na descrição. O meu primeiro contato com a ideologia feminista foi por volta de 2008, 2009, quando eu ingressei na universidade para fazer o curso de História. Depois de um tempo, eu fui percebendo que essa ideologia não servia para todas as mulheres e fiquei muito angustiada em entender o porquê disso. Quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto do feminismo, eu fiquei muito perdida e desnorteada, sem saber por onde começar. Então eu fui descobrindo que o movimento se organizava em ondas, que existiam vários tipos de feminismo, que várias escritoras célebres e importantes do movimento haviam escrito coisas contraditórias entre si, e que as pessoas dizem que existem muitos feminismos. Enfim, para enfrentar esse assunto eu encontrei muitas dificuldades. Eu não sabia por onde começar exatamente, que livro ler primeiro, se eu seguia uma ordem cronológica ou por ordem de importância e relevância das teóricas e pensadoras do movimento. Com o passar do tempo, conforme eu ia estudando esse assunto, o meu nome foi sendo chamado para algumas entrevistas e alguns eventos, algumas palestras sobre o assunto. E as pessoas começaram a me procurar com a mesma angústia que eu tinha, lá em 2010, 2011, 2012 e 2013. Muitas meninas e até rapazes me procuravam pela internet, pelo Instagram, pelo Facebook, para saber por onde começar a estudar o movimento feminista. Qual seria o livro mais importante que resumia o pensamento do movimento feminista? E qual seria o principal livro antifeminista para se ter os melhores argumentos contra aquilo que as feministas costumam dizer na mídia, nas universidades. Eu percebi que muitas pessoas tinham a mesma angústia que eu quando comecei nesse trajeto. E me lembrando de como eu sofri para encontrar e organizar as informações para conseguir estudar sobre isso, eu coloquei no meu coração a vontade de um dia escrever um livro que pudesse saciar a curiosidade daquele que busca uma visão geral, ampla e também um contraponto ao movimento feminista. A minha primeira oportunidade de fazer isso foi quando eu conheci a equipe do Burke Instituto Conservador. Eu gravei um curso com 5 aulas que está disponível à venda na página do Burke Instituto. Nesse curso, eu organizei o tema do feminismo em 5 partes e explanei em 5 aulas cada uma dessas partes, suas pautas principais, os principais argumentos feministas e também os principais contra-argumentos. Depois desse curso, veio o convite da Vide Editorial. Quando a Vide Editorial me convidou para produzir esse livro que há tanto tempo estava plantado no meu coração, a minha alegria foi imensa, mas o desafio também foi gigante. Eles me deram um prazo relativamente curto, de 6 meses, para escrever o livro inteiro. E hoje o livro está pronto, com cerca de 400 páginas e já está disponível. Da mesma forma que eu fiz nas aulas do Burke Instituto e que muito me inspirou, inclusive, a organizar o livro dessa forma, eu separei o conteúdo em 5 fases, em 5 partes. No primeiro capítulo, eu falo sobre o protofeminismo, aqueles movimentos de mulheres que aconteceram antes do feminismo começar oficialmente. Isso desde o século XV, pelo século XVI, XVII, mas principalmente no século XVIII. Nesse primeiro capítulo eu falo muito sobre uma das teóricas mais importantes, que era uma inglesa que conheceu a França na época da Revolução Francesa, Mary Wollstonecraft. Usando um dos seus livros, que é um dos principais livros do protofeminismo, eu falo sobre 2 pautas muito importantes para o movimento: a educação e a contestação à moral cristã e à moral religiosa.
Então, no primeiro capítulo do livro tem um resgate muito grande sobre qual a importância da escola e por que as feministas insistem tanto na educação compulsória, obrigatória e mista, para realizarem os seus objetivos, para cumprirem os objetivos da agenda feminista. No segundo capítulo do livro, eu falo sobre a primeira onda do movimento. A primeira onda do movimento feminista começa em 1848 com uma conferência de mulheres, uma convenção de mulheres que aconteceu em Seneca Falls, nos Estados Unidos. A partir disso, começam a surgir grupos de mulheres chamadas sufragistas. Além da luta pelo direito ao voto, uma das pautas mais importantes são os direitos civis relacionados ao casamento e à propriedade privada, direito à herança. Já no segundo capítulo do livro, quando eu ainda estou falando sobre o direito ao voto e a inserção da mulher no mercado de trabalho, você vai ter acesso a muitas informações bibliográficas e históricas que comprovam que o movimento feminista é desde o começo, desde os seus primeiros passos, um movimento ligado à revolução sexual e anticristão, um movimento que essencialmente combate as doutrinas bíblicas e as doutrinas judaico-cristãs. Comumente a gente ouve falar que o movimento feminista começou muito bem, que ele lutava pelas mulheres, pelos seus direitos, mas depois ele veio a se perder. No meu livro você vai ver que não é assim. Desde o começo, desde os primeiros passos do movimento, ele tem essa característica de combater os princípios cristãos. Quando as pessoas dizem que não é assim e que o movimento teve uma boa fase e uma fase ruim que veio se desenvolvendo depois, elas desconhecem esses detalhes históricos. E você vai conhecer isso no segundo capítulo do meu livro. Além do direito ao voto, outra pauta muito importante aparece no segundo capítulo: a inserção da mulher no mercado de trabalho. A partir disso, eu vou falar sobre como a mulher foi inserida nos dois ambientes que eram essencialmente masculinos, os ambientes públicos da política e do mercado de trabalho. Aqui eu apresento argumentos sobre como a mulher não foi oprimida por ter sido privada do mercado de trabalho durante séculos e como, na verdade, ela foi privilegiada por não ser obrigada a trabalhar em trabalhos sujos, pesados e perigosos, enquanto o trabalho mesmo se resumia a isso: a fazer sacrifícios pela família ou a passar por situações de perigo e de inconstância. Além de falar de questões relacionadas aos direitos civis, ao direito do voto, de propriedade privada, ao direito de acesso à herança e também à inserção da mulher no mercado de trabalho, desde a Revolução Industrial, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, eu também vou falar sobre personalidades importantes, como Alexandra Kollontai, que era uma bolchevique, uma revolucionária russa, marxista, que trabalhou durante o governo de Stalin na Rússia para que os ideais marxistas se estabelecessem lá. Alexandra Kollontai era uma feminista de prodígio, todos a reconheciam como uma mulher que defendia os direitos das mulheres, até o momento em que ela se prostrou ao regime extremamente machista e até chamado de retrógrado pelas feministas, e começou a ajudar e colaborar com o governo de Stalin. Os livros que Alexandra Kollontai escreveu antes de se render ao governo burocrático de Stalin mostram por que o marxismo, o socialismo e o feminismo casam tão bem. Também, no segundo capítulo, eu vou citar alguns trechos das obras de Engels que confirmam que o marxismo e o feminismo trabalham juntos. No terceiro capítulo, eu vou falar sobre a segunda onda do movimento feminista. Essa é uma das fases mais conhecidas de todos nós, porque comumente ouvimos muito falar sobre ela. Alguns nomes muito importantes da segunda onda aparecem no terceiro capítulo do meu livro, como, por exemplo, Simone de Beauvoir, que escreveu O Segundo Sexo em 1949, e Beth Friedan, que na década de 60 escreveu A Mística Feminina. Essas duas mulheres são ícones que ajudam a entender como a promiscuidade, o aborto, a contracepção, o controle de natalidade, o sexo livre, o poliamor, a poligamia e o adultério têm relação com o movimento feminista. Além dessas duas personalidades, eu também falo sobre Margaret Sanger nesse meu terceiro capítulo. Falo sobre como ela construiu, através de discursos eugenistas, um conceito de aborto que se popularizou. Ela é responsável pela fundação de uma das maiores clínicas de aborto dos Estados Unidos, que atua em diversos países por todo o mundo. Nesse capítulo você vai aprender um pouco sobre aborto, contracepção, sobre o ódio das feministas contra a maternidade, contra a família, contra o casamento, além de alguns eventos históricos, como o embate jurídico que acabou fazendo com que o aborto fosse legalizado nos Estados Unidos lá na década de 70. Além disso, uma das coisas mais importantes do meu terceiro capítulo é a biografia de Simone de Beauvoir e Sartre, que era seu amante.
Lendo os subcapítulos dedicados à vida de Simone e Sartre, você vai saber que eles estiveram ligados ao aliciamento de menores, que eles mentiam muito para seus biógrafos e também mentiam para seus amantes, que Simone de Beauvoir aliciava meninas de 16 e 17 anos, meninas vulneráveis, refugiadas, fugitivas, para que fizessem sexo com ela e depois com o companheiro, Sartre. E você vai ver histórias trágicas de meninas que se relacionaram com esse casal, que hoje é um ícone do poliamor, ou do amor livre, do sexo livre, ou do casamento aberto, e que na verdade tiveram uma vida sórdida, cheia de indecência e de imoralidade, e que não foi feliz nem mesmo para eles. Você vai ver declarações de feministas que seguiram uma vida promíscua, uma vida desregrada, e que não encontraram felicidade nesse estilo de vida. No quarto capítulo, que é uma sequência da segunda onda do movimento e que a gente já pode chamar de terceira onda do movimento feminista, você vai saber mais sobre ideologia de gênero. Nessa parte do texto, você vai conhecer os principais escritores e teóricos que ajudaram a pavimentar a estrada por onde hoje passa Judith Butler, uma das mais famosas defensoras da ideologia de gênero. Antes dela, Alfred Kinsey fez inúmeras pesquisas, ele escreveu 2 livros muito importantes e esteve relacionado ao molestamento de crianças e à pornografia. Você vai saber como Alfred Kinsey e os seus métodos escusos de pesquisa e de investigação estão relacionados ao movimento feminista e à ideologia de gênero. Além dele, nós temos o Dr. John Money, que é famoso por ter feito um experimento de ideologia de gênero com 2 irmãos gêmeos e que arruinou essa família. Nessa parte do texto você vai conhecer toda a história dessa experiência fracassada e também das experiências absurdas que o Alfred Kinsey fez. E como esses 2 nomes, esses 2 pesquisadores imorais, ajudaram a construir a ideologia de gênero que a gente conhece hoje. Você vai conhecer o que é a ideologia de gênero, quais são os principais tópicos, o que ela defende e como contra-argumentar em relação a isso. Resumidamente, o que você vai ver nos 4 primeiros capítulos do meu livro é a história do movimento feminista, os principais escritores, os principais teóricos, os principais conteúdos, os principais pautas e também os contra-argumentos. No último capítulo, eu fecho demonstrando como o movimento feminista é anticristão, como ele odeia o cristianismo desde o princípio e como ele se manifestou desde sempre numa guerra contra os homens e contra os meninos. Eu trago algumas informações importantes de escritores como Camille Paglia e Christina Hoff Sommers que falam sobre a guerra contra os homens, sobre como as feministas odeiam a masculinidade. Além disso, eu menciono o livro de Esther Vilar, O Homem Domado, e como ela parece ser uma das primeiras feministas a perceber que o movimento estava indo longe demais. Nesse 5º capítulo, em resumo, você vai conhecer o caráter anticatólico, anticristão e anti-homem do movimento feminista. Mas esse vídeo não é apenas para convencer você, mulher ou homem, cristão, conservador, de direita, da importância de conhecer um pouquinho melhor o movimento feminista para poder combatê-lo. É também uma forma de convidar você a assistir a partir da semana que vem, todas as semanas, um episódio da série de vídeos que eu gravei durante o último ano, enquanto eu escrevia esse livro que hoje você pode comprar nas livrarias. Durante mais de 6 meses, eu gravei com alguma frequência como estava sendo a minha experiência de pesquisar, encontrar livros, redigir, corrigir, conversar com o editor, enfim, como foi a minha experiência, como foi a sensação de escrever um livro pela primeira vez. Assistindo os vídeos da série que estarão disponíveis a partir da semana que vem, você vai poder acompanhar comigo a angústia das dificuldades de produzir um livro e também os conhecimentos que eu fui adquirindo e as coisas que eu fui descobrindo nos livros que eu precisei usar para escrever esse livro.